Olá, gente amiga, bom dia! Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, sua empresa, onde você colocar as suas mãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Estamos ao vivo em mais um programa Além do Culto. Essa quinta-feira abençoada, estamos falando aqui de Andradina, São Paulo, aqui nos estúdios do nosso programa e queremos abençoar a sua vida, tá bom? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, não deixe de se inscrever, não só passe por aqui, se inscreva, faça parte aqui da nossa família que está crescendo de vento em polpa. Você nos ajuda a comunicar as verdades do reino de Deus, do evangelho a mais pessoas. Deixa eu dar um bom dia aqui para os meus amigos, para os meus irmãos em Cristo Jesus que estão conosco aqui, a Priscila Rocha, a Simone Teixeira Neves, a Dona Elizabeth Berenguel, a Ivone Garcia, a Janaína Marques, a Dri Madureira, o André Dias, o Nando Tavares. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueçam de compartilhar com o máximo de pessoas. E eu coloquei uma perguntinha aí, tá bom? Eu não sei se vocês observaram. Eu coloquei uma perguntinha aqui no nosso bate-papo aqui, ó. Qual a maior dor do ser humano hoje em dia, na sua opinião? Queria que você colocasse para mim aqui, o que você acha, na sua opinião, qual que é a maior dor do ser humano hoje em dia? Finança, casamento, ministério, vida sentimental, não sei. Vocês podem me responder melhor isso aí, tá bom? Para a gente ter essa pesquisa aqui e bater um papo sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre onde nós encontramos a resposta para nossa dor. Eu lembro de um corinho, esse eu acho que eu posso cantar porque não vai entrar em direitos autorais, né? A gente cantava muito quando era criança, conta pra Jesus onde é a sua dor, né? Ele é o remédio, confia no Senhor. Então, parte dessa premissa de que as nossas dores precisam ser levadas até o Senhor. Precisa ser colocadas diante do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos colocar as nossas petições diante do Senhor. Então, a nossa fonte é Deus, a nossa fonte é o Senhor, e é nele que nós precisamos colocar tanto as nossas dores quanto a esperança da cura dessas dores. Então, a nossa esperança está no Senhor. E falando em dor, cada um de nós, ele tem uma dor. Não tem um ser humano que não tem uma dor. Se de repente você tem uma dor física, eu conheço pessoas que têm, por exemplo, dor de cabeça, são dores crônicas, lidam com essas dores há 20, 30 anos. Chama até de minha, né? A minha dor de cabeça, a minha dor na coluna, a minha dor nos meus pés, entende? Então acostumou tanto a viver nesse ambiente da dor que já chama até de minha, já até se apropriou, né? Já até registrou a dor como sendo da pessoa. Outras pessoas carregam dores na alma, são doenças psicossomáticas, são falta de perdão, são mágoas, é, que vêm sido nutridas há anos ou há décadas na vida das pessoas e tem adoecido essas pessoas. Então, outros têm dores na área da finança, né? Vive sempre devendo, vive sempre num ambiente de nunca sobra, nunca desfruta daquilo que ganha. Então, também é um tipo de dor. Outros, na vida sentimental, tem pessoas que elas falam: puxa vida, eu já casei 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, já namorei 10 namoradas, 10 namorados. E não consigo me sentir feliz, eu não, quando parece que vai, eu sou traída. Quando parece que vai dar certo, eu sou enganado. Então é um tipo de dor também. E nós vamos hoje trabalhar um pouquinho essas questões sobre as fontes, né, dessas dores e também onde a gente encontra a solução para elas. Uma outra dor que eu percebo, e nesses dias eu estou vivendo bastante isso com a minha mãe, é que as pessoas que elas chegam na parte da vida que elas se tornam idosas, então elas vivem um outro ambiente, é um outro mundo. É um outro mundo que a gente que não chegou ainda não conhece. É uma fase diferente, obviamente, né? Mas é um mundo novo, é um mundo desconhecido para nós que não vivemos esse mundo. Então, eles têm as crenças deles, eles têm aquilo que eles acreditam que é parte dessa fase, tem as muletas, as desculpas. Então, assim, é muito diferente, é muito diferente. E nós precisamos também aprender a lidar com essa dor, que é um tipo de dor também. Então, eu estava falando ontem com alguém que a igreja evangélica, principalmente, ela
eu falo isso que eu sou pastor e cuido de pessoas, né, há muito tempo. Ela não está preparada para ensinar sobre isso e para lidar com isso, né? A gente se tornou praticamente especialista em cuidar de famílias, né? Então todo pastor, quando senta com alguém com um casamento que está ruim, que está quebrado, uma quebra de aliança, todo pastor consegue lidar com isso de uma forma legal. Bem, está preparado para isso. Todo pastor consegue minimamente atender um casamento que não está bom, atender essa dor. A criação dos filhos, o pastor, a pastora consegue atender essa demanda também e ajudar nessa dor. Com os adolescentes também consegue, não tão especializado, mas consegue. Agora, quando se trata dos idosos, desse ambiente, desse mundo novo, que é uma dor nova, principalmente no meu caso agora lidando com os meus pais, com a minha mãe mais precisamente, eu percebi que nós não temos um preparo para isso, nós não temos uma igreja que se preparou para isso. Ninguém se prepara para cuidar dos seus pais na velhice. Esse é um tipo de dor também que eu quero falar com vocês aqui. A gente precisa encontrar uma resposta para essa dor. Vamos lá, o pessoal está interagindo aqui, está respondendo. E eu vou reforçar aqui a minha pergunta. E não se esqueça, gente, se você está entrando aqui no nosso vídeo, ó, nós vamos fazer uma conta simples. Nós estamos aqui com 12 likes no vídeo. E nós temos aqui 17 pontos nesse momento nos assistindo. Então, se você está na TV, pega o teu celular um pouquinho, vai lá, dá um like, só para a gente equilibrar isso, porque o YouTube vai mandando para mais pessoas, tá bom? Não esqueça de compartilhar o link, pega o link, manda para as pessoas, coloca no grupo da igreja, no grupo de vendas, no grupo da cidade. Divulga aí para que a gente aumente a nossa entrega para as pessoas. Vamos lá, respondendo a pergunta. Qual a maior dor do ser humano hoje em dia, na sua opinião? É o que você pensa. Não quer dizer que isso é a verdade absoluta. Pastor, eu penso que a maior dor do ser humano hoje é isso. E eu quero, nesse primeiro momento, interagir com você. A Janaína está dizendo assim, a maior dor do ser humano, às vezes, vem da rejeição na família ou de filhos de mãe. Ou de filhos ou da mãe, entendi. Entendi. Nós podemos falar então que a maior dor, na visão da Janaína, seria a rejeição familiar, dentro do ambiente familiar, seja o filho rejeitando o pai e a mãe, os pais, ou os pais rejeitando os filhos. Eu entendi, Janaína. A Priscila está dizendo que na visão dela, a maior dor é a vida sentimental. Entendi, Priscila, tem muita dor na vida sentimental também. A Simone, na opinião dela, está dizendo que a maior dor é ver nossa família se perdendo. Muito interessante a sua colocação também. Entra para o ambiente da família, que corrobora também a questão lá da Janaína. A Adri está dizendo assim, Adriana Madureira, solidão e falta de pertencimento, mesmo em meio a tantas conexões virtuais. Muito bom sua colocação. Eu também acredito nisso. A Janaína está dizendo, a dor também é ver alguém da nossa família se afundando cada vez mais e se a gente ia lá, se a gente pudesse, ia lá e tirava algo de nós, né, para tirar a dor dessa pessoa. Eu entendi, se colocaria no lugar da pessoa, né? O André está dizendo, acredito que a maior dor dos seres humanos é os vazios interiores, solidão, pertencimento, ausência de propósito, feridas emocionais. Muito bom, eu concordo também que é uma dor assim, generalizada das pessoas. Dani, bom dia. Dani Nóbrega está entrando. A Elisângela Araújo está entrando também. Nando Tavares, pessoal que entrou depois aí, Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos juntos bater esse papo aqui então. E quem vai entrando vai respondendo aí, você pode ir interagindo conosco, deixando seus comentários, porque nós queremos juntos chegar nesse lugar. Então vamos lá, onde encontrar resposta para minha dor? A primeira resposta que eu tenho, e essa é sine qua non, é uma possibilidade de fato. O lugar que eu encontro resposta para minha dor é na Bíblia. Então, nós estamos no ambiente de uma cosmovisão cristã, evangélica, e nós precisamos disseminar essa mensagem. Toda dor que nós precisamos que Jesus cure, nós encontramos resposta no lugar que tem bálsamo. Onde tem bálsamo? Nas Escrituras. Nas Escrituras. Há um bálsamo nas Escrituras que cura as nossas feridas, que ativa-nos para o nosso propósito, que ativa-nos para a vida que o Senhor tem para nós, para aquilo que nós chamamos de nova vida. Nos rendemos a Jesus, nos tornamos parte da família dele, temos uma nova natureza que nós chamamos de uma nova vida, e a partir dessa nova vida, há um bálsamo das Escrituras para curar
todas as feridas, seja elas emocionais, seja elas físicas, seja elas no campo sentimental, financeiro, ministerial, em quaisquer áreas das nossas vidas, o bálsamo que tem nas Escrituras, ele é poderoso para nos curar. Então, a resposta da nossa pergunta, onde encontrar resposta para minha dor? A resposta para minha dor está nas Escrituras. Pastor, mas eu busco resposta nas Escrituras. Eu encontrei a resposta na palavra de Deus, mas ainda não fui curado, ainda não fui curada. Então, esse é um outro processo pedagógico que Deus está trabalhando na sua vida, que não tem nada a ver em não ter a resposta para a sua dor na Bíblia. A resposta está na Bíblia. Agora, como que Deus vai fazer para te curar, ou se Deus vai te curar, aí é um outro processo que está debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus. Deus é soberano tanto para dar vida quanto para tirar vida. Deus é soberano tanto para curar quanto para não curar. E se Deus der a vida, ele é Deus e continua sendo nosso Senhor. Se Deus tirar a vida, ele continua sendo Deus e continua sendo nosso Senhor. Se Deus curar o nosso ente querido, ele é Deus e continua sendo nosso Senhor. Se ele decidir não curar, recolher, levar para ele, ele continua sendo Deus e sendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso faz parte da maturidade de um cristão que entendeu que Deus é soberano e ele está acima de todas as coisas. Vamos ler um texto para não ficar só nas minhas palavras. Salmos 57, versículo de número 2. Salmos 57, versículo 2. E é muito interessante para você que é novo, para você que está chegando, é só a título de conhecimento. Aqui eu acho que nós temos a ideia de sempre trazer um conhecimento para as pessoas, para que a gente conheça de fato as Escrituras. Nos Salmos, nós não temos só os Salmos de Davi, tá bom? Então nós temos Salmos de Davi, Salmos de Asaf, Salmos de Moisés. Então, quando a gente vai ler os Salmos, não fale como se fosse todos os Salmos de Davi. Porque eu já ouvi muitos pregadores, muitas pessoas ensinando, olha, nós vamos agora ler os Salmos de Davi. Não existem só os Salmos de Davi, tem outros salmistas também que escreveram os Salmos. Então vamos lá, 57:2 de Salmos. Clamo ao Deus Altíssimo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus dos céus. Ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Na versão que eu tenho aqui também, uma outra versão, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo faz, tudo executa. Então, em primeiro lugar, nós precisamos compreender isso. O nosso lugar de busca, o nosso lugar de acesso é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia nós buscamos quem, irmãos? Amigos, nós buscamos quem na Bíblia? O Deus, Pai Todo-Poderoso. O Deus que nos escolheu. O Deus que a Bíblia diz que nos adotou antes da fundação do mundo. Querido, presta atenção nisso. Antes que fosse formado o cosmos, o universo, antes que tivesse uma pessoa na Terra, o Senhor já tinha me escolhido e já tinha te escolhido. Isso é surreal. Isso é transcendental. Isso a mente humana não consegue. A ciência vai tentar encaixar Deus em algo científico e nunca vai conseguir colocar Deus na caixa da ciência. Por quê? A ciência nasce a partir de Deus, não Deus nasce a partir de algo científico. Deus não nasce, Deus é. Deus é. Deus é o Todo-Poderoso. Então nós precisamos entender isso. Clamarei a quem? Ao Deus Altíssimo, ao Deus dos céus, ao Deus que tudo pode fazer, ao Deus que, se quiser, no estalo dos seus dedos, ele muda qualquer situação adversa. Pastor, mas a dor que eu enfrento é a dor de um câncer. E aí o Hospital de Barretos, o Hospital de Jales, o Hospital do Amor, eles disseram, olha, você tem 60 dias, vai para tua casa, curte os teus amigos, fica lá um pouquinho, faz tudo, come tudo que você quiser, porque você tem só 60 dias de vida. Pastor, o que eu faço com essa informação? Vamos para a Bíblia. O Senhor diz, o meu Deus, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Qual que é a minha necessidade nesse momento? A necessidade de uma cura. Quando nós vamos para o profeta Isaías, ele diz que o Senhor
Ele levou sobre si, na cruz, todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o que nós vamos fazer com a informação da ciência? O que nós vamos fazer com a informação da medicina? Deixa eu te dar uma palavra. Eu quero ser muito profundo, muito diretivo. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida nesse dia. A medicina te dá o quê? Um diagnóstico. Mas quem te dá um decreto é o Senhor. Ah, isso aqui é muito violento. Você voltou lá do médico com papel. Aquilo não é um decreto. Aquilo é um diagnóstico. O médico, cientificamente, e está correto, não estou aqui menosprezando a ciência, pelo amor de Deus, nós estamos trabalhando com a ciência, mas a ciência advém das escrituras, da Bíblia também, tá? Vamos lá, você veio do médico, o médico deu para você o quê? Um diagnóstico. Não foi uma sentença, não foi um decreto. As pessoas às vezes recebem um diagnóstico da medicina, mas elas vêm aqui com uma sentença. Aí começam a disseminar. Não, mas a medicina falou que ele tem 60 dias. A medicina disse que ela tem só 60 dias. Aproveita a vida. Não, queridos, a medicina te deu o quê? Um diagnóstico. Mas você tem nas escrituras o quê? Sentenças. A última palavra, ela vem de Deus. A última palavra, ela vem dos céus. Esses céus que nós estamos aqui recitando o Salmo 57:2. Clamarei ao Deus Altíssimo. Esse Deus Altíssimo, por que é Altíssimo? Porque ele está acima de tudo e acima de todos. Ele está acima de todos os poderes. Ele está acima da medicina. Ele está acima da ciência. Ele está acima dos maiores medicamentos, das melhores tecnologias. Ele está acima de tudo. E às vezes, eu e você, nós vamos onde? A gente vai buscar primeiro na ciência, a gente vai buscar primeiro no banco, a gente vai buscar primeiro nos decretos da terra, a gente vai buscar primeiro nas sentenças da terra, a gente vai buscar primeiro o quê? No Google, na inteligência artificial. Não, vamos olhar para os céus e clamar. Clamo ao Deus Altíssimo, que está acima de todas as coisas, ao Deus que cumpre os seus propósitos para mim. Quais são os propósitos de Deus para mim? Que eu tenha saúde, que eu tenha uma vida plena, que eu tenha uma vida abundante. É isso que a palavra de Deus diz. E a minha oração, ela vai corroborar para isso. A minha oração vai me empurrar para esse ambiente. Pastor, mas eu estou orando. Pastor, mas eu estou jejuando. Mas eu estou buscando. Eu estou acreditando. Então, acredita até Deus fazer. Glória a Deus. Eu vim aqui nessa manhã para ser profeta na sua vida. Então, acredita até Deus fazer. Ah, mas eu voltei no médico depois de tantos dias e o diagnóstico continua o mesmo. Ou piorou a minha situação. Continua crendo na palavra de Deus. Porque o médico te deu o quê? Um diagnóstico. Mas a palavra de Deus te dá uma sentença. A palavra de Deus te dá uma regra. A palavra de Deus te dá uma fé para você acreditar até o último minuto. Lembra, nós estamos debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus. Deus é soberano, irmão. Meu amigo, Deus é soberano. Ele faz aquilo que ele quiser. E aí não dá pra gente questionar o que Deus faz, como que Deus faz. Como que Deus faz, o que ele faz, aí é com ele. Amém? Nós estamos debaixo da soberania de Deus, mas nós precisamos acreditar até o último momento que Salmo 57:2 é para mim e para você. A minha resposta, a resposta para minha dor, a resposta para sua dor não está na terra. A resposta para sua dor está nos céus, está na Bíblia, está nas Escrituras. E é nesse ambiente que eu e você precisamos acessar. Então eu quero finalizar esse primeiro ponto aqui, ó. É uma chave que eu estou dando para você. É uma chave muito poderosa que eu estou dando para você. Eu vou até escrever. A ciência te dá um diagnóstico, vírgula, mas Deus te dá decretos. Pega essa chave aí. Pega essa chave aí para você. Eu conheço pessoas que a ciência, a medicina disse assim, ó, você tem 60 dias de vida. A pessoa já viveu mais 20 anos. Tá viva ainda. Tá viva. Imagina se essa pessoa não tivesse fé para acreditar na palavra de Deus e seguir a vida, tivesse acreditado naquele diagnóstico. E eu digo novamente, eu não estou desfazendo do diagnóstico médico. O médico está vendo aquilo que os olhos naturais dele estão mostrando. Os olhos naturais estão mostrando aquilo. É o câncer mesmo, ele existe. Não é uma fantasia. O médico não acordou, comeu uma coxinha estragada, foi pro consultório, olhou no aparelho e falou, meu Deus, essa pessoa tem um câncer lá dentro. Não,
É a medicina, é a ciência. Ele constatou, ele olhou lá e tá dentro mesmo. O câncer tá lá. Então, o que que o médico faz? Ele te deu o quê? Um diagnóstico. Ele te deu um diagnóstico de uma dor. Só que aí você tá nas tuas mãos. Você vai trabalhar com o diagnóstico, você vai levar aquilo como uma sentença, ou você vai pegar a palavra de Deus, que diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual que é o decreto? É aquilo que o médico escreveu e viu, ou aquilo que Deus disse que é? O decreto é a boca de Deus. O médico só te deu um diagnóstico. Então a gente trabalha com o diagnóstico, toma o remédio, faz as sessões de quimioterapia, disso, daquilo outro. A gente trabalha com isso. Só que nós vamos aqui, ó. Deus, eu creio naquilo que o Senhor disse. E eu sei que de um dia para o outro, de um minuto para o outro, de um segundo para o outro, o Senhor pode mover os céus e a terra e eu ser curado e eu ser curada. Por isso eu digo para você, eu conheço pessoas que tinham 60 dias de vida pela medicina e vive mais de 20 anos ainda e saudável para a glória de Deus. Então pega essa chave para você. Você deve conhecer também. Você que está aqui na live, se você conhecer alguém, compartilha aqui, escreve aqui pra gente. Então a dor, queridos, ela é inevitável na vida, mas a palavra de Deus nos mostra que nós encontramos alívio, direção, restauração e cura completa dentro do ambiente da palavra de Deus. Porque de repente, isso aqui eu quero gastar um tempinho aqui. De repente, a resposta para a tua dor não vai ser a cura imediata. De repente, Deus está trabalhando um processo pedagógico. A pedagogia de Deus é o ensino. Deus quer trabalhar, Deus quer trazer algo, Deus quer trazer uma lição para mim e para você. Deus quer arrancar coisas de dentro da gente e a única oportunidade que ele vê é parando a gente. É parando. Ah, mas Deus é mau. Não, Deus não é mau, não. É que a gente recebeu tanta informação de um amor mentiroso que essa sociedade quer entregar pra gente. Amor de novela, amor de série de Netflix, amor de pastor bajulador. Não, isso não é amor, não. Amor é quando a gente repreende. Amor é quando a gente corrige. Um pai que ama, ele corrige. Uma mãe que ama, ela corrige. E corrige em amor. Isso é uma pedagogia. E o nosso Pai, o nosso Deus é um Deus amoroso. Um Deus amoroso que cria uma pedagogia, que cria um processo pedagógico. Para quê? Para nos tratar, para nos curar. Mas de repente essa cura não vai vir direta. Essa cura vai passar por primeiro, por um alívio. Quem sabe Deus te parou, quem sabe entrou uma doença em você para Deus te dar uma nova direção. Quem sabe Deus quer trabalhar, você nunca acreditou em restauração. Tem crente que não acredita. Eu já conversei com um crente que disse assim, olha, você tá tentando ajudar esse casal a restaurar o casamento, eu não acredito nisso, isso aí não dá certo. Não, isso aí, Deus não tem nada a ver com isso, não. Acha? Deus não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. De repente, você que não acredita na restauração, Deus vai ter que te parar. Deus vai ter que permitir uma doença para ele mostrar para você, olha, eu alivio, eu dou direção e eu restauro. Quem sabe você vai sair depois disso e falar assim, puxa vida, eu não acreditava em restauração, mas agora eu acredito, porque Deus fez na minha vida. É uma pedagogia que Deus usou. E pode ser que o processo que você precisa é de uma cura imediata, é de uma cura instantânea. Deus, ele vai lá e pum, te curou. Tá tudo certo. Acabou, queimou, tirou o diagnóstico. Voltou lá, 60 dias depois, o médico falou, meu Deus, o que aconteceu? Eu errei no diagnóstico? Não, doutor, o senhor não errou no diagnóstico, não. É que Deus me curou. O meu Deus me curou. A fé que eu tenho no meu Deus é poderosa e ele me curou. Então nós precisamos compreender isso. Esse é o primeiro tópico do nosso... Primeiro não, na verdade é a nossa introdução. Vamos lá. Eu enumerei algumas dores aqui que existem para a gente conversar um pouco, mas deixa eu ver aqui que tem bastante comentários e eu acho que é importante. Isso, a Elisângela está dizendo. Um diagnóstico não te define. Glória a Deus. Tudo que buscamos, paz, força, alegria, esperança, consolo, encontra-se nele. Glória a Deus. Um resultado não adula o poder de Deus, verdade? Tá. A Elisângela está dizendo, assim como o homem pensa na sua mente, assim o é. Glória a Deus. A Simone, glória a Deus. A repetição é mais poderosa do que a verdade que temos ao nosso respeito. Orar até o seu milagre acontecer. É isso. A cura exige repetição. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso, gente. Vamos lá. Vai interagindo aí que a gente vai avançando no propósito. Então, eu coloquei algumas dores que são mais recorrentes aqui, e algumas delas nós já até tratamos aqui no nosso programa. Mas eu quero trazer para vocês aqui também, à luz das Escrituras, a cura, ou pelo menos o lugar que você encontra a resposta para essas dores. A dor no casamento. Muitas pessoas, elas vivem... E assim, gente, eu quero ser muito específico,
Porque talvez para você não serve, mas para muitas outras pessoas vai servir, eu tenho certeza, porque todo o conteúdo que a gente faz aqui é orado, é consagrado, é buscado a Deus para que a gente entregue para vocês. Então vamos lá. Muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, elas vivem um ambiente de guerra nos seus casamentos. De guerra. Elas não se entendem, elas vivem uma guerra, elas vivem uma luta, uma guerra mesmo assim, elas não se entendem. Marido com a mulher com o marido, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e ninguém cede, e é aquela guerra, e vem pros cultos brigado, dorme sem conversar um com o outro, e não sei o que, não sei o que. Existe, tá? Existe, porque eu sou pastor há muitos anos, e eu atendo muitos casos desses aqui na igreja. Tá bom? Então, esse é um tipo de dor que eu queria conversar com você. Mas, em contrapartida à dor que existe nos casamentos, existe também a solução pela palavra de Deus. E eu quero te entregar uma chave aqui. Mateus 19:6. Vamos lá? Evangelho de Mateus 19:6. Olha que lindo esse texto. Uma vez que já não são dois, mais um, que ninguém separa o que Deus uniu. Qual que é o processo do matrimônio? Qual que é o processo do casamento? São duas pessoas diferentes que se unem. E agora essas duas pessoas não são mais duas, agora é uma pessoa só. Duas identidades, duas personalidades, dois jeitos totalmente diferentes de ser, duas formas, duas criações totalmente diferentes. Raramente a gente vai encontrar um casal que eles tiveram as criações parecidas. E a Bíblia chama isso de casamento. Unir duas pessoas diferentes e dizer ainda que essas duas pessoas precisam se tornar uma só. Isso é um mistério, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios. Portanto, o casamento é uma bênção, é uma ordenança que o Senhor deixou. Sempre quando eu falar guarda-chuva, eu estou falando da proteção, da cobertura. Então, o casamento é um guarda-chuva, é uma proteção, é uma bênção de Deus que o Senhor estabeleceu. E é importante você saber isso, é importante a gente conversar sobre isso, porque de repente você está passando por uma dor no seu casamento, mas essa dor, essa ferida, esse trauma, esse ambiente, essa fase ruim, esse inverno, ele não durará para sempre. Ele não vai permanecer para sempre. E nem pode ser o motivo para você jogar a toalha e dizer: eu não quero mais. Eu não vou prosseguir com esse casamento. Eu vou arrumar um outro companheiro, eu vou arrumar uma outra companheira, ou não, agora eu não vou casar mais, eu vou separar e eu não vou casar mais, eu vou viver sozinho para sempre. Não é isso. Esse ambiente, esse guarda-chuva chamado casamento, é um lugar que Deus colocou de bênção para que a gente viva as promessas que o Senhor tem para nós. Que a gente viva o propósito que Deus tem para nós. Então, se Deus ele escolheu, ele resolveu, ele permitiu duas pessoas tão diferentes, tão opostas, em criações totalmente distintas, se unirem, porque rolou uma química, vocês se gostaram, vocês viram alguma coisa um no outro, e vocês entraram para essa aliança, então vocês precisam entender. Uma vez que já não são dois, agora vocês são um, mas que ninguém separe aquilo que Deus uniu. E Deus uniu, não. Aqui é muito perigoso a gente interpretar de uma forma incoerente, porque de repente a pessoa ela fala assim: ah, porque Deus uniu a gente, porque lá numa vigília, um irmão muito usado por Deus disse que eu tinha que casar com a Mariazinha. Que o José tinha que casar com a Mariazinha. E aí nós ouvimos Deus, fomos lá e casamos. Mas a gente não vive feliz. Mas foi Deus, a gente não pode separar, a gente precisa fazer dar certo. Porque Deus falou, porque Deus nos uniu. Queridos, a forma com que foi unida, aí eu não vou questionar. Mas se uniu, se foi Deus que falou, se foi Deus que não falou, vocês já fizeram uma aliança. E essa aliança, Deus respeita. Deus respeita. Eu questiono muito esse método de as pessoas casarem por profetadas. Eis que digo, varão, você vai casar com aquela fulana de tal. Eu questiono muito esses métodos, tá? Acredito que o casamento,
ele é uma escolha das pessoas, é uma escolha das pessoas, e essa escolha é feita debaixo de oração, confirmação por palavras, aí eu acredito. Eu fiz assim, mas não é por profetada, não é por algo que um terceiro. Porque presta atenção, se Deus quis que eu casasse com a Joyce, Deus falaria, era mais fácil Deus falar para mim e para ela, que são os interessados, ou é mais fácil Deus falar para uma terceira pessoa? Aí responde para mim aí. O que você acha mais fácil? Se Deus quer comunicar algo comigo, ninguém tem nada a ver com o meu casamento. Ninguém tem, entende? Tem uma terceira, uma quarta pessoa. Quem que interessa? É eu e ela. Então, se Deus quer, vai juntar Marcos e Joyce. O que seria mais prático? Deus vir até mim, ou até Joyce, em sonho, sei lá, Deus vir falar com a gente, sei lá, um sonho, uma revelação, uma aparição, pela palavra, Deus comunicar com a gente ou Deus mandar recado para um terceiro. Entende, gente? Então, obviamente, é Deus falar diretamente com a gente. Então, eu questiono muito esses métodos e já participei e aconselhei casais que casaram por esse método e não vivem bem, e outros já se separaram porque não conseguiram viver juntos. E carregam um peso, porque eles pensam, puxa vida, Deus falou pra gente casar. Mas não foi Deus, irmãos. Foi alguém emocionado, alguém que se achou no lugar de falar por Deus, mas que de fato não era Deus. Porque se fosse Deus, eles estavam casados e estavam vivendo para a glória de Deus. Então, aquilo que o Senhor juntou é nesse ambiente. Você fez a sua escolha. O que é o Senhor juntou? Você fez aliança. Quando você fez aliança, o Senhor te uniu. Você está unido pelo cordão de 3 dobras. Eu, a Joyce e Deus. Cordão de 3 dobras. Então, Deus uniu. Uniu como? Pela aliança. Não foi pela profetada. Pega essa chave. Deus une pela aliança e não pela profetada. Deus une pela aliança e não pela profetada. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Como que é o cordão de 3 dobras no casamento? Marcos, Joyce e Deus. O cordão de 3 dobras. Então, Deus nos uniu. Aquilo que Deus uniu, ou seja, através da aliança, Deus nos uniu. Não foi por uma profetada, foi através da aliança. Então, agora nós somos o quê? Somos um. E vamos permanecer até que o Senhor volte ou até que a morte separe-nos, leve um ou leve o outro. Eu espero que a gente viva junto para todo sempre. Amém? Então essa é a aliança que nós temos. Fica tranquilo para você essa introdução? Então o casamento é bênção. Mas dentro desse ambiente da bênção do Senhor do casamento, a gente pode ter que lidar com algumas feridas. E onde a gente vai encontrar a resposta para essas feridas? Na Bíblia. A resposta para a dor conjugal está no amor sacrificial de Cristo. Nós precisamos entender essa dinâmica. E aí a gente vai usar aqui um texto, a gente vai fazer uso de um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 25. Efésios 5, 25. Amém, gente? Glória a Deus. Aí, a pastora Danila tá me ajudando, ó. Deus iria confirmar para vocês. Claro, é muito mais fácil, né, Danila? Agora o povo fica acreditando né, nessas profetadas aí e se lascam. Então vamos lá. Efésios 5, 25. A resposta para a dor conjugal. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Então nós precisamos entender que esse amor sacrificial, e aqui, gente, claro, o apóstolo Paulo está direcionando aos maridos, mas aqui eu quero fazer menção maridos e esposas. No casamento, nós, tanto maridos quanto as esposas, vão ter que morrer. Vão ter que se entregar um pouco mais. Vão ter que abrir mão de algumas coisas. Casamento que não abre um ou outro, não abre mão, não cede. Queridos, eu uso uma frase aqui nos meus aconselhamentos que virou até um jargão. Quem entendeu mais o evangelho, morre primeiro. Quem entendeu mais o evangelho, morre primeiro. Uma vez estava aconselhando e a pessoa, pastor, mas eu de novo? Todas as vezes sou eu, cara. Ela não cede nunca. Eu falei, meu filho, você entendeu mais o evangelho. Quem entendeu mais o evangelho, morre primeiro, se entrega primeiro, desce primeiro. Não interessa se toda vez é você.
Não tem orgulho. Queridos, presta atenção numa coisa. Quem quer resolver problema, quem quer curar dor, não pode caminhar debaixo de orgulho. Quem quer resolver uma situação, não pode dar lugar para orgulho. Não, mas pelo amor de Deus, eu vou pedir perdão, eu tô certo. Tá doido? Eu não peço, não peço. Se ela não vir aqui rebaixar pra mim, eu não. Ei, não, cara, isso é ignorância, isso é orgulho puro. Se você tá mais. Se o evangelho amoleceu você mais do que ela, morre, se entrega. Quebra ela nesse sentido, olha, meu bem, vim aqui, você tá brava comigo, eu tô muito chateado com você, mas tô aqui pra te pedir perdão. Eu sei que você não vai vir mesmo e eu quero consertar essa situação, eu quero morrer de novo, tá? Me perdoa. O que que eu posso fazer pra gente renovar os nossos votos? Deixa eu lavar os seus pés. Ela vai falar pra você assim: não, não lava meus pés, não, lava a louça pra mim. Ô, nego, não precisa lavar meus pés, não. Lava a loucinha pra mim hoje, vai. Entende? Queridos, mas é essa dinâmica. Quem entende mais o evangelho morre mais, se entrega mais, cede mais. Então a nossa luta para resolver a dor do casamento não deve ser só para dar uma receita de bolo pronta para um casal que está na nossa frente. Olha, vou colocar aqui 5 passos que você vai fazer esses passos e você volta daqui 30 dias e o seu casamento vai prosperar. Não! Quem entendeu mais o evangelho se entrega mais, cede mais. Então a nossa busca como conselheiros é entregar mais do evangelho. Assim, eu quebro a perna do casal no primeiro atendimento que eles vêm bravo e tão brigados um com o outro e não se conversa, muitos não se conversam e não, eu quero largar dela e eu quero largar dele porque ele não me entende, porque não sei o quê. A primeira pergunta que eu faço, obviamente que eu atendo somente casais cristãos, né? Eu sou um pastor, então eu atendo os casais cristãos evangélicos. Aí o primeiro ponto que eu pergunto, qual foi a última vez que vocês oraram juntos? Pé. Um nem olha pro outro. Qual foi a última vez que vocês oraram juntos? Dobraram o joelhinho juntos lá, pegou na mãozinha, falou: meu bem, vamos orar junto. Nós dois vamos orar junto pelo nosso casamento, pelas nossas finanças, pelos nossos filhos, pela nossa empresa, pelos nossos pastores, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelas autoridades do nosso país. Qual foi a última vez que vocês dobraram os joelhos juntos, tiraram meia hora para orar juntos? Não tem resposta. Eles nem lembram. E escandalize não. A maioria dos casais evangélicos, nunca fizeram uma oração juntos. Não, não, não escandaliza não. Escandaliza não. Nunca fizeram uma oração juntos. Marido e mulher orando juntos. Querido, se a Bíblia está dizendo que nós somos um e a gente nunca orou juntos, como que tem uma conexão espiritual nesse casamento? Nós podemos falar que nós somos qualquer outra coisa, menos um casamento espiritual. Porque eu e você precisamos ter essa noção. Por que que a maioria dos problemas que nós temos como casal, como família, são coisas que nós criamos? São problemas da nossa alma, do nosso relacionamento, do nosso jeito. É o jeito que eu trato a mulher, é o jeito que a mulher me trata, é o jeito que eu trato o filho, é o jeito que o filho trata o pai. As famílias, a maior dor das famílias são coisas humanas, são coisas terrenas. Por quê? Porque nós não entendemos que o casamento é uma entidade espiritual. Ah, eu gostei daquela menina, nossa, que corpão. Eu gostei daquele carinha, nossa, olha os bíceps, olha que olho. Nossa, eu me encantei por ele. Encantamento não gera casamento espiritual. Casamento espiritual se gera com propósitos. Com propósitos. A gente escolhe um noivo, uma noiva, debaixo de propósito, debaixo de oração, debaixo de jejum. Eu sei que de repente você tá me vendo e fala assim, pastor do céu, mas eu não casei desse jeito, eu era do mundão, nós foi mesmo pra uma balada, um olhou pro outro, gostou, casou. Pastor, depois de 10 anos de casado que nós nos convertemos. Agora a gente tá lidando com o quê? Com as feridas do passado. E tá tudo bem, Deus é o Deus da restauração. Entende? Mas eu tô falando também aqui para jovens, para adolescentes, para quem vai começar uma vida. Então não é só olhar e achar bonito, achar bonita. Precisa achar o quê? Propósito. Amém? Porque o casamento é essa
entidade espiritual. Paulo escrevendo aqui em Efésios capítulo 5, e nós lemos aqui o 25, mas a gente pode ler aqui o texto todo que fala, a ênfase de Paulo aqui é mostrar o quê? Que Cristo é o marido, que é o cabeça, e a mulher é a igreja, que é o corpo. Entende? Quando nós entendemos que o casamento é espiritual, o casamento é totalmente espiritual. Então a gente vai tratar as dores do nosso casamento com base no quê? Na Bíblia Sagrada, na oração, no jejum, na busca pelo Senhor. Estou falando aqui para casais cristãos, evangélicos, maduros e que acreditam nas Escrituras. Ok? Então é sobre isso. O casamento é uma bênção. Mas nós precisamos aprender a lidar com esses ambientes. E essa chave que eu quero entregar para você. Quem entendeu mais o Evangelho, morre mais. Quem entendeu mais o Evangelho, morre mais. Não interessa se da última vez foi você que cedeu. Não interessa se na última briga, na última discussão, foi você que procurou para pedir perdão. Pastor, mas vou ter que ir de novo. Ele nunca vem, pastor. Então ele entendeu menos o Evangelho, minha filha. Vai lá e pede perdão. Vai lá e faz de tudo, recupera. Vamos para cima, vamos para a próxima. Amém? Então, nós precisamos entender que a resposta para a dor conjugal está nesse amor sacrificial de Jesus Cristo. Imagina, o amor sacrificial de Jesus Cristo é Cristo olhar para nós e nós continuamos pecando e Cristo continua nos amando. E a gente continua errando e Cristo continua nos dando oportunidade. Agora, por que quando a gente olha para o cônjuge, a gente só vê defeito? A gente não vê mudança, a gente endurece nosso coração. Queridos, tem época que, se você não perceber, daqui a pouco você está num cabo de guerra. Você está numa luta, tá cada um puxando para um lado. E o inimigo, ele vai entrando, quando a gente menos percebe, já separou. Já tá no colo de outro, já tá no colo de outra, já tá no motel, já foi embora de casa, ficou cego, endoidou. Quantos casamentos que eu já atendi que o homem endoidou, o cara endoidou. Viu um rabo de saia lá fora e o cara ficou doido. Deixou a mulher com os filhos, uma mulher honesta, pastora. Tantos pastores que caíram nessa armadilha. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Vamos ler mais um texto sobre esse amor sacrificial, sobre esse perdão mútuo. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3:13. Vocês estão aí, gente? Estamos aqui com 35 pontos nesse momento, 30 likes. Vamos bater os 35 likes aí, gente, em nome de Jesus. Se você está na TV, vai lá, pega o teu celular e comenta alguma coisa aí e deixa o likezinho lá que ajuda bastante a gente mandar mais essa mensagem. Colossenses 3:13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Isso aqui precisa ser uma regra também para os nossos casamentos. Pastor, mas eu vou perdoar de novo. Querido, não há a intencionalidade de você se separar do seu cônjuge. Não deve haver. Aquilo que Deus uniu pela aliança. Nós já explicamos isso lá atrás. Jamais separa o homem. Então essa possibilidade para um casamento cristão não deve haver. E aí a gente precisa pensar, sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Não é só o terceiro. Não é só o de fora. Não é só aquela que te ofendeu, aquele que te caluniou, aquele que colocou o seu nome lá na boca do sapo. Esses você precisa perdoar também. Mas nós precisamos trazer para dentro da aliança e perdoar o cônjuge. Perdoar por coisas simples, perdoar por coisas complexas. É fácil. Eu estou aqui vendendo facilidade para você? Não é fácil. Ser cristão não é fácil. Ser um crente não é fácil. Viver em cima da palavra de Deus, andar sobre as águas da palavra, não é fácil. É por isso que muitos sucumbem. É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. É por isso que ao longo da jornada cristã, muitas pessoas vão ficando pelo caminho. Por quê? Porque elas se perdem. Porque elas se deixam levar. Porque elas não conseguem ter perseverança. Entende? Agora, nós precisamos sim ser compreensivos uns com os outros, principalmente com o nosso cônjuge. Principalmente você com a sua esposa, você com o seu marido. Lembre-se que o Senhor os perdoou. Quando nós pensarmos, tá com uma dificuldade de perdoar o marido, tá com uma dificuldade de perdoar a mulher. Cara, lembra o tanto que o Senhor já te perdoou. Primeiro, ele perdoou o seu pecado de rebeldia lá na cruz. Você estava morto, ele foi para o seu lugar para que você revivesse, para que você tivesse vida. Então, primeiro. E agora ele continua com o sangue dele lavando todos os seus pecados.
quantas milhares ou milhões de vezes você já pecou ao longo da sua vida? Você que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Já imaginou você com 60 anos? Quantos milhares de pecados que você já cometeu? E o Senhor lavou você com o sangue dele, te perdoando todas essas milhares de vezes. E aí você não quer ou não tem a capacidade de perdoar uma coisa que a sua mulher fez, uma coisa que seu marido fez, uma coisa que seu filho fez, uma coisa que seu líder fez. Então nós precisamos olhar para quê? Para a cruz de Cristo. Aí está a resposta para a nossa dor dentro do nosso casamento. Qual que é a aplicação desse ponto? Que nós estamos no primeiro ainda, tá, gente? É o primeiro ponto da dor. O casal que coloca Cristo no centro, ele vai sempre encontrar força para recomeçar. Eu sei que tem pessoas aqui na live que já passaram por ambiente de restauração no casamento. E você tem propriedade para dizer aqui, pastor, eu e meu marido, eu e minha esposa, nós fomos restaurados por Deus. Nós podemos falar, nós temos propriedade para falar. Eu sei que tem gente aqui na live me assistindo que está passando por isso, já passou por isso, já foi restaurado. O Senhor, ele faz, porque o casal que coloca Cristo no centro, Cristo é o cabeça. Cristo, ele é o cabeça. E quando a gente entende que Cristo é o cabeça, queridos, todos os movimentos do corpo precisam sair dessa cabeça. E quando a gente coloca como casal, como família, Cristo no centro, você sempre vai encontrar força para quê? Para recomeçar, para reconstruir e para restaurar aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus juntou. Mateus capítulo 19, versículo 6, que foi o texto primeiro que nós lemos aqui. Jamais o homem pode separar. Não é mágica, tá? Não vai pensar que você recebeu um toque de condão, o pastor que te casou, pum, bateu na sua cabeça lá, colocou uma bênção de mágica em você. Não. Vai passar pelo teu relacionamento. Vai passar pelo seu temperamento. Vai passar pela sua nova ou pela sua velha natureza. Queridos, é muito complicado. Mas é muito de Deus. E aqui está a bênção de Deus. Tem um guarda-chuva sob, né? Debaixo dessa aliança que você construiu, que é o cordão de 3 dobras. A Elisângela está dizendo faz todo sentido. A Danila respondeu a minha pergunta, tal. Amar a ele como Cristo amou, como amou a igreja, isso. Vejo muitas pessoas tratando o casamento como uma coisa banal. Fico triste de saber quando o casal se separa, é muito triste. Eu também, Pri, eu também fico muito triste. Principalmente quando são pessoas que conhecem as escrituras, né? Conhece a palavra de Deus. E tem muito, muito dessa dor nesses dias. Então, essa primeira dor que nós tratamos aqui é a dor no casamento. Então, qual que é a chave? Se eu pudesse resumir aqui esse ponto, qual que seria o entendimento que eu queria que você aplicasse? Quem entendeu mais o evangelho, cede mais, pede perdão mais fácil, morre mais. Amém? Vamos lá? Segunda dor. A dor da criação dos filhos. E onde eu encontro essa resposta para essa dor? Nas Escrituras, lá na Bíblia. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Quero frisar mais uma vez. Não é uma mágica, tá, gente? Nós vamos ensinar a Bíblia para os nossos filhos. E quando eles crescerem, eles nunca vão desviar? Não é assim. Porque tá cheio do monte de filho de crente e de pastor, inclusive, desviado. E o pai ensinou, a mãe ensinou. Então não é mágica, é processual, ok? Instrui o menino ou ensina o menino ou os filhos no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, ou seja, quando eles se tornarem ruiós, filhos maduros, não se desviarão dele. Então qual que é o entendimento que nós precisamos trazer? Primeiro, isso aqui não é uma regra. Talvez eu corra o risco até de alguém me chamar de herege. Mas eu vou correr o risco. Para ensinar correto, eu vou correr o risco. Porque muitas pessoas, não, porque a Bíblia diz, ensina os seus filhos. Tá, é um Provérbios de Salomão, que foi um homem que está dizendo, ensina os seus filhos no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Não quer dizer que esses filhos não vão sair da igreja. Não está falando que não vai se desviar da igreja, da denominação. Qual que é a tônica do ensino aqui de Salomão? Se você ensina o que é correto para o teu filho, e não é falar, é viver. O ensinar seus filhos no caminho é pegar na mão e andar juntos. Então, se eu ensino o que é correto, filho, olha, nós não. Vou te dar um exemplo simples para você entender. Filho, olha aqui, ó. Sinal vermelho não se passa. Sinal vermelho, em hipótese nenhuma, a gente atravessa. Sinal vermelho é pare.
Nós precisamos parar no sinal vermelho. A criança, ela internalizou aquilo. Ela aprendeu com você. E ela tá vendo, você falou, você deu uma informação. Você deu uma informação. E você tá parado. E ela vai te testando. E ela percebe que você falou uma coisa para ela e você cumpre aquilo que você falou. Então, dia após dia, papai, sinal vermelho não pode passar, né? Não pode passar, filho. Sinal vermelho não pode passar. Não pode passar, filho. E ele tá vendo você sempre ali parado no sinal vermelho. De repente, um dia, você, com aquela pressa, deu amarelo e você fala, não, vai dar tempo. E você passa. A hora que você vai passar, avermelhou. Teu filho vai dizer assim, papai, você quebrou a regra. Você passou no sinal vermelho. Ele tá errado? Não, ele tá correto. Porque ensinar o filho no caminho é trazer a informação do que é certo e viver aquilo que é certo. Porque ele vai internalizar. E mesmo quando envelhecer, mesmo quando ele amadurecer, não se desviará disso, é desviar desse ensinamento que você deu. O ensinamento que você deu daquilo que é correto não vai deixar o seu filho fazer o errado. Entende? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu, ele internalizou. E ele vai olhar pro teu exemplo e falar, não, meu pai, eu nunca vi o meu pai passando o sinal vermelho. Eu tô te dando um exemplo de coisa simples para que você aplique em outras áreas da sua vida, tá bom? É só uma pedagogia para que você entenda. É uma metodologia que eu tô criando aqui para você internalizar. Mas você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Então, quando você internaliza na mente dos seus filhos, principalmente quando eles são crianças, eles vão levar isso por toda a vida. Um outro exemplo, o meu pai sempre respeitou a minha mãe, o meu pai nunca gritou com a minha mãe. Então, você diz pro teu filho, ó, não pode gritar com mulher, não pode gritar com a esposa, homem não grita com mulher. E ele tá vendo você, foi criado, e aí criança, ele adolescente, aí ele jovem, ele casa. Quando ele casa, ele não vai se desviar daquele ensinamento, porque, puxa vida, o meu pai, ele nunca gritou com a minha mãe. Eu nunca ouvi o meu pai gritando com a minha mãe. Então tá internalizado. Ele não pode se desviar do quê? Do ensinamento que ele recebeu, que foi corroborado pela informação que você deu e pela vida que você viveu, provando para ele que aquilo era uma verdade absoluta. Então não tem nada a ver esse versículo aqui que a criança vai ser ensinada na igreja e quando crescer não vai se desviar da igreja. Então isso aqui é uma mentira de Satanás. É uma mentira do diabo. Por quê? Porque nós estamos vendo. Meu Deus, não preciso nem falar, você sabe, cada um aqui sabe do que eu tô falando. Tá cheio de filho de crente que aprendeu, que foi professor de escola dominical. Tem filho de crente que deu aula na escola dominical e hoje está desviado. Então ele não está desviado daquilo que ele aprendeu. Ele está fora por causa de uma dor, por causa de alguma coisa que precisa ser resolvida. Mas dentro dele a semente está lá, a palavra de Deus lá tá dentro dele. Então essa informação que eu estou trazendo para você aqui, ela é muito importante. Criar filhos envolve preocupações. Quem aqui não se preocupa na criação dos filhos? Eu me preocupo demais. A gente não quer errar, a gente quer acertar tudo, mas não vai acertar tudo. Você vai errar muito. Você vai errar muito na criação dos filhos. Mas o nosso desejo é sempre acertar. Então, envolve o quê? Preocupações. Envolve lidar com as rebeldias deles. A maioria dos nossos filhos, eles não nasceram de novo ainda. É o pai que nasceu de novo e um filho que não nasceu de novo. Precisa também da salvação. Precisa de uma nova natureza. Precisa de Cristo pegar essa criança. Ah, gente, isso aqui é muito desafiador. E as decepções? E as decepções? O pai se decepciona, a mãe se decepciona com a criança. Entende? Você esperava uma coisa, ela não correspondeu. Meu Deus, tanta coisa. As mentiras, né? Você vai lidando, é muita coisa. Então, criar filhos vai passar por esse momento de dor. Deus conforta os pais, lembrando que eles são cooperadores na formação. O que você precisa entender acima de todas as coisas? O teu filho, antes de ser teu filho, o meu filho, antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. A gente não pode se equivocar nisso. Porque a Bíblia diz assim, ó, que os filhos são herança do Senhor. Então, são herança do Senhor. Então, antes de ser filho do Marcos Elise e da Joyce, são filhos de Deus. Então, como que eu ensino os filhos de Deus? Com a palavra de Deus. Lembra de Manoá, o pai de Sansão? Quando o anjo aparece para a mãe de Sansão, olha, eu vou dar um filho para vocês. Então tem que falar com meu marido. Aí o anjo vai lá e aparece para Manoá. Aí ele, é verdade? Você vai dar um filho? Vou dar um filho. Tá, mas como que eu faço? Como que eu crio? Então Manoá foi perguntar para Deus como que ele cuidava do filho que Deus ia dar para eles. Então o nosso maior erro é querer ensinar os nossos filhos, criar os nossos filhos, dar uma direção, um propósito para os nossos filhos com as armas, com as estratégias humanas. Porque se os filhos são de Deus,
Antes dele ser filho do Marcos, ele é filho de Deus, então eu preciso perguntar para Deus, Deus, qual que é o propósito desse menino? Como que eu crio esse menino? O que que ele come? O que que ele veste? Onde ele estuda? Onde ele mora? O que que o senhor quer? Porque é filho de Deus. Mas a gente não. A gente acha que a gente sabe tudo. A gente acha que a gente aprendeu tudo. A gente acha que as nossas apostilas nos ensinam tudo. Então nós precisamos aprender com Deus, cuidar daquilo que é de Deus. E os filhos são herança do Senhor. Amém? João 16:8, para a gente encerrar. Não vai dar para falar tudo, viu, gente? Vou falar só de 2 dores. Vai ficar mais 2 ou 3 aqui para um outro dia. Quem sabe aí para frente a gente coloca esse tema de novo para a gente trabalhar. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda. Queridos, pode até parecer um jargão, crentez, evangeliquez e tal, porque eu sou pastor, mas não é. A gente precisa aprender a relacionar, a conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E não é menos importante do que o Deus Pai e Deus Filho. É o Espírito Santo, é uma pessoa. Eu não tô ficando louco, mas quando eu vou viajar sozinho, é só uma informação pra você. Eu limpo ali o banco da frente, não coloco bolsa, não coloco nada, não coloco iPad, não coloco Bíblia, não coloco celular. O banco do meu lado ali é livre. Fala, Espírito Santo, senta aqui comigo, meu amigo. Senta aqui comigo, nós vamos até Araçatuba junto. Vamos lá, o que que nós vamos fazer junto? O que que você quer fazer no meio do caminho aí? Quer que nós parar lá na tia da estrada lá pra tomar uma água de coco? O senhor quer falar alguma coisa lá com ela? O senhor quer me usar lá? O senhor quer usar ela pra falar comigo? O que que o senhor quer? Espírito Santo, senta aqui, meu amigo. Vamos junto. Vamos fazer um regaço hoje aqui. Entende? É uma pessoa. Espírito Santo, como é que eu lido com esse menino? Vou bater nele de novo, porque ele mentiu pra mim? Espírito Santo, ele tá desafiando o sistema, ele tá desafiando a professora. Como é que a gente faz? Bota no milho? Bota no caroço de feijão? Tira o assistir televisão dele? Pune? Como é que faz, Espírito Santo? Espírito Santo. Não adianta a gente querer trabalhar com as nossas armas carnais. Ah, porque a minha mãe me criou assim. Quem sabe a tua mãe te criou do jeito dela, não te criou do jeito que o Espírito Santo queria que você fosse criado. Pronto, falei. Esses dias nós tivemos uma discussão, não é briga, tá, gente? Eu nunca briguei com a minha esposa, só discuto com ela. Na verdade, ela que discute comigo. Porque eu sou muito bonzinho e ela que discute comigo. Brincadeira à parte, eu tive uma discussão em casa com a Joyce sobre isso. Um dos nossos filhos, né, mentiu. É recorrente na vida dele aí, algumas mentirinhas. E ela, olha, já falei pra ele, 30 dias sem assistir TV, e não sei o quê, e não sei o quê, tal, tal, tal. Eu falei, negativo, negativo. Nem preso no Brasil tá ficando 30 dias preso. Nós vamos punir o nosso filho 30 dias com o negócio? Vamos não. A gente vai orar com ele, a gente vai amá-lo. E não, mas como que eu não sei lidar com isso não? Nós vamos pedir pro Espírito Santo, como é que lida com o menino? É com ele, cara. Ele é filho de Deus. O nosso filho, ele é filho de Deus antes de ser nosso filho. Deus adotou ele antes de mim. Antes de eu adotá-lo, ou antes de você gerar o teu filho, antes de você adotar o seu filho, Deus, que é o pai dele, adotou ele primeiro. Então ele já é um filho de Deus. E a gente tem que ter cuidado em como que a gente cuida dos filhos de Deus. Sabia? Essa criança aí que você está cuidando, que é desafiadora, é um filho de Deus. Cuidado como que você cuida dele. Cuidado como que você cuida dela. Você tem que aprender como lidar e precisa aprender com o Senhor. Aí eu disse para ela, deixa comigo. Então a partir de agora, eu falo com a professora, eu vou todos os dias olhar na agenda dele, o que que fez, o que que não fez, o que precisa fazer. Eu assumo essa responsabilidade. Então as tarefas dele a partir de hoje é responsabilidade minha. Eu assumo isso, deixa comigo. Então essa foi a direção. Falei, mas não vai punir ele por 30 dias não vai nem ter punição. Vamos jogar graça sobre a vida dele. Vamos amar ele, vamos mostrar para ele que a gente ama ele e que ele vai dar bom. Ele nasceu para ser um vencedor. Então a gente precisa buscar o Espírito Santo. Ele nos ajuda em todas as coisas. Através da oração constante e um exemplo de fé dos pais, talvez esse seja o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. Oração constante, uma vida piedosa, uma vida quebrantada, um exemplo de fé inegociável. Sim, filho, o pai não passa no sinal vermelho. Ah, pode parecer uma coisa menor, mas o pai também não cede a nenhuma corrupção dessa terra. O pai não quebra nenhum outro princípio das escrituras. A mãe não cede aqui, não passa no sinal vermelho, mas também não cede a nenhuma cantada de nenhum endemoniado lá no trabalho. Nós estamos vivendo o princípio da palavra de Deus. Custe o que nos custar, mas a gente é banhado pelo sangue do Cordeiro. A gente é lavado e remido no sangue do Cordeiro.
Então são esses princípios que a gente precisa deixar para os nossos filhos. Então hoje nós falamos aqui no programa de duas dores. Duas dores. Duas dores. A primeira delas que foi no ambiente do casamento e a segunda dor, a resposta da segunda dor na criação dos filhos. Então nós estamos finalizando aqui, não vai dar, ficou aqui ainda mais duas dores, três dores, que a gente vai trabalhar num outro momento, se Deus nos der a oportunidade. Deixa eu só ler aqui, a Priscila está dizendo, vejo muitas pessoas tratando casamento, eu já li, eu também fico triste, Pri. A Elisângela, eles aprendem por ver você fazer. A Cris está dizendo assim, ó, pastor, quero relatar como Natanael tem desenvolvido muito com as crianças. Última aula, ele contou toda a história sobre a família de Adão e os filhos dele. Vi quanto ele aprende a Bíblia em casa. Então é isso, gente. É esse ambiente que a gente precisa trazer para os nossos filhos. Ensinar, você vai ter que pegar na mão, vai ter que gastar tempo. Vai ter que gastar tempo. O discipulado é gastar tempo. E às vezes a gente aprendeu a discipular os nossos filhos, discipular tantas pessoas fora, mas não entendemos que o maior discipulado ele começa na nossa casa. A pastora Alessandra está dizendo aqui, ó, casamento e criar os filhos em todo o tempo é desafiador, seja qual tempo for a época, mas graças ao Pai temos nosso Consolador para nos orientar em todo o tempo. Que chave preciosa, o Consolador, o Paráclitos, ele nos ensina, ele nos ajuda em todas as coisas. A Deise Magalhães está dizendo assim, pastor, creio assim, pois falamos, vivemos, mas como somos falhos, creio que a incessante oração pelos nossos filhos faz total diferença. Sim, Deise, eu lembro agora com essa tua frase da mãe de John Wesley. É o tanto que aquela mulher se dedicou em oração pela vida dos filhos. E olha como que os filhos dela botaram fogo no mundo. No bom sentido, causaram avivamentos sobre a terra. Então eu acredito muito nisso também. Que ensinamento obrigado por Deus. Obrigado, Deus, por estar aqui. Glória a Deus, Simone. Glória a Deus, gente. Obrigado, foi muito bom. Pena que passou rápido, né? Uma hora tá passando muito rápido e a gente não conseguiu entregar tudo aqui para vocês, mas em um outro momento a gente volta a falar desse mesmo tema, tá bom? Espero que o Espírito Santo te ajude. Hoje, se você é daqui de Andradina, estaremos à noite. Vou ministrar uma palavra poderosa. Convide pessoas. Quero fazer aqui uma exposição. Convide pessoas, nós estamos aqui com 30 pontos, que eu acredito que é no mínimo aí 100, 120 pessoas. Convide pessoas, convide mais uma pessoa. Hoje eu vou falar sobre a vida. Nós estamos no mês de prevenção ao suicídio, ok? Mês do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Hoje eu quero usar o púlpito dessa igreja para falar sobre a vida. Tá? Nós vamos construir um ambiente que as pessoas sejam apaixonadas pela vida. Então convide uma pessoa que passou por esse ambiente de querer tirar a vida. Convide pessoas que estão com depressão, que estão com dor na alma, pessoas que precisam receber essa palavra. Quem sabe, essa quinta-feira à noite, Deus vai usar a vida desse menino aqui para poder liberar uma palavra sobre a sua vida e te ajudar a sair desse calabouço e ser apaixonado pela vida. Tá bom? Espero você hoje à noite aqui. E às 23h50 nós temos o nosso Momento do Clamor. Envie o link para você abençoar a vida das pessoas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Excelente quinta-feira.